Pois bem, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amiga Espírita. Que satisfação estar aqui mais uma vez. Vocês viram que eles pegaram a Estela aqui no pulo, aqui, hein, ó. Na hora que ela tava, eu falei, pera, 10 segundos. Ela veio e sentou correndo aqui para se refazer Dança na aqui, cadeira. para esquentar a cadeira. Ela tá um pouquinho, acordou um pouquinho meio resfriada aqui, mas daqui a pouquinho sara. Só tomar a nossa aguinha com sal e limão aqui que a gente fica zero bala. E aí, como é que vocês passaram a semana? Todo mundo bem? Deixa eu colocar nossa musiquinha de fundo aqui, para não ter erro, né? A música de fundo é gostoso que traz um clima, um ambiente gostoso, assim, ao fundo musical aqui, nosso que, olha lá, não sei se vocês conseguem ouvir bem. E aí, todo mundo bem? Estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Hoje tá tudo certo aqui com o meu Facebook. Tinha havido um deslogamento, né, da parte aqui do aplicativo que faz a transmissão. E hoje estamos de novo de volta no meu Facebook, que faz muita falta, né? Se não tiver transmissão por ele. E curiosamente, hoje não estamos transmitindo pelo canal, pelo YouTube, aliás, pelo Facebook da Rede Amiga Espírita, que está sem o login. Então, depois o Zé Aparecido vai providenciar aí o relogamento, vamos dizer assim. Essa palavra não existe, não, a gente inventa. Mas enfim, tivemos uma semana ótima. Hoje, feriadão nacional aqui, dia de Tiradentes. E a nossa alegria é poder estar aqui mais uma vez, ter recebido a permissão divina, coisa que muitos não tiveram essa mesma permissão, foram chamados de volta à pátria espiritual, outros não estão podendo estar junto conosco, que talvez estão impossibilitados por questões de saúde, enfim. Poder estar aqui e ter vivido mais uma semana é uma grande bênção, pode acreditar nisso. Então eu te saúdo, com a minha gratidão por você ter dedicado aí o seu tempo e estar conosco nessa manhã. Eu tenho certeza que nós vamos hoje aprender mais muitas lições valiosíssimas hoje com o tema verdadeira pureza e mãos não lavadas. Será que nós estamos aí com as mãos não lavadas? Vamos falar disso já já, mas quero ouvir o bom dia da Estela para todos nós. Bom dia, Estela. Você está meio gripadinha? Conta pro pessoal aí. Bom dia! Essas excursões nossas de ar-condicionado, não ar-condicionado. Mas não é aquelas gripes muito. Resfriadinho. É resfriadinho. E tá tudo bem por aqui, gente. Eu vi que a Marli tá indo pra Ubatuba escutando a gente com o Silvio. Ei, Marli, o Silvião aí, um abraço. Vai salgar o pezinho. Ô, beleza, hein? Deus abençoe todos vocês. Muito bom estar aqui. É um presente realmente estar vivo, né? Perguntei para minhas filhas ontem, aí, vocês gostam de estar vivos? Vocês gostam de viver? Ah, eu gosto. De vez em quando vem uns obstáculos, né, gente? Você gosta de sol, de vez em quando vem a chuva, você gosta de chuva, de vez em quando vem vento, mas é isso que é viver, esse monte de experiência. Então, que bom estudar o Evangelho com vocês, porque ele vai ajudar a gente a passar por todas essas experiências de maneira mais digna. Muito obrigado pela companhia e vamos que vamos. Pois bem, e viva a vida, né? Como é a música que eu fiquei cantando ontem na minha cabeça, ontem o dia inteiro. Ontem, ele cantou pra mim hoje porque ele tava cantando um. Do milionário José Rico, vocês conhecem, não? Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. Deu. Pois é, ó, sensacional, milionário José Rico. Eu amo milionário José Rico, adoro. Então, se você quer dar uma animada no seu dia aí, coloca aí para ouvir na tua Alexa, ou no YouTube, ou no celular mesmo. Coloca aí, Viva a Vida, Milionário José Rico, você vai ver. Presta atenção na letra, depois você me conta. Eu vou convidar você para acompanhar com a gente o momento da oração com a Estela. A voz está um pouquinho alterada, mas a intenção é a mesma. Senhor Jesus, amado Mestre, governador desse planeta, que amamos, lutamos por estar aqui, vivos e de alguma maneira dentro do peito de cada um tentando buscar uma felicidade. Muito obrigado, Senhor. Valide esse nosso desejo de estar bem, de querer bem as pessoas que a gente ama. Pega, Senhor, seus anjos queridos, envie para nós, para que eles possam pegar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Estar na Terra
Sabemos que é uma prova e mesmo assim, Senhor, abençoamos essa prova divina de estar aqui encarnado, com os pés nesse chão, desse planeta tão maravilhoso. Abençoe o lar de cada um aqui, Senhor, que busca melhoria íntima, que busca melhorar o planeta, que busca caminhar na vida eterna de uma maneira melhor, com menos erros e mais acertos. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe os nossos entes queridos que estão desencarnados, as pessoas que a gente lembra que estão com enfermidades físicas e emocionais. E abençoe, Senhor, quem também está se sentindo hoje 100%. E os que também não estão. Muito obrigado pela vossa companhia, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe hoje um livro que eu e o Sandro a gente já teve um monte desse. Toda vez que a gente vai no sebo, nós compramos. Aí vai fazer evangelho na casa de uma pessoa, às vezes pede ou nós damos e a gente compra outro. Ai, travou aqui, amor? Não, né? Ó, Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Ele é feito de capítulos com frases. Eu escolhi o capítulo 15, que se chama Viver, e vou ler somente 2 frases. Então, Respostas da Vida, Chico Xavier, André Luiz, capítulo 15. Viver. A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Não é lindo isso, gente? Você já sentiu que às vezes você está incomodado? Naquele grupo de amigos, faz 10 anos que você está naquele grupo, mas aí você começa a sentir um incômodo porque você já não cabe lá de alguma maneira. Você está estudando coisas e se melhorando. E aí, às vezes, aqueles amigos, mais gente boa que eles são, vocês eram acostumados a falar mal dos outros, ou se encontram só para beber, e você não faz mais sentido. Às vezes, o bairro que você mora, você fala assim, nossa, eu acho que eu sou grata aqui por esse bairro, eu não estou cabendo mais aqui. É interessante, né? Quando você vai melhorando, você vai se preparando para caminhar uma estrada diferente. Então, isso é inevitável. Não vai desconsiderar ninguém, não vai deixar a falta de gratidão no seu coração, mas é um chamado para você ir para outro lugar, procurar novos rumos, sem desconsiderar ninguém, mais uma vez. Muito bacana, né, esse trecho. Pois bem, só para finalizar aqui então o nosso bom dia, sempre tem alguém que chega depois e a pessoa fala, poxa, eu escrevi para você lá um bom dia, você não mandou alô para mim. Então a gente gosta de não deixar ninguém para trás. Como aqui, por exemplo, eu falei do Alberto Jorge Ferreira, se não me engano é o Alberto lá de Belém do Pará, se eu não for depois você me corrige, tá, Alberto? Também chegou um perfil que chama RC6654. São Bernardo do Campo, pela primeira vez com vocês. Muita paz a todos aqui, ó. Então seja bem-vindo. Aqui não aparece teu nome, viu? Para você que está aqui conosco pela primeira vez, muito bem-vindo. Toda terça-feira, 8 da manhã, estamos aqui. Seja feriado, seja pandemia, seja o que for, nós estaremos aqui com a permissão do alto aí. A Leopoldina Santos, minha amiga querida lá de Fernandópolis. A Léo, um beijão para você. Será que é a Léo mesmo? Eu acho que é. Leopoldina, um beijão para ela e para a família toda lá, Boari. Deixa eu ver, a Genaura Ferraz também chegou aqui. A Sil 874 também está aqui, como eu falei no início. E a Silvana Martins, na ateliê da Silvana aqui de Rio Preto. Um beijão para a Silvana. A gente se falou bastante aí, né, essa semana, né, Silvana? Então, muito bem-vinda, amiga. Vamos então para o nosso evangelho número 60 aqui, ó. Hashtag 60, verdadeira pureza e mãos não lavadas aqui, ó. Eu vou convidar você, então, para me acompanhar na leitura. Pega o seu evangelho aí. Vamos fixar de forma visual e auditiva, que a mensagem entra na nossa mente, na nossa cuca, de uma forma mais intensa. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós vamos ler os itens 8, 9 e 10. Vamos lá? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos?
pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair de um barranco. E respondendo Pedro, lhe disse: Explica-nos esta parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. É que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios! Quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz:
toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Vamos ao comentário da Estela. Eita, que o Evangelho vem trazer para nós assuntos que você pensa, é muito óbvio. Nossa, quando Jesus coloca para nós, né? Você está se preocupando com o alimento, e na época, vamos pensar que eram rituais, e como o próprio Evangelho diz que rituais são muito mais fáceis de fazer do que a elevação moral. E aí, será que nós estamos parando para pensar sobre isso na nossa vida? Porque o Evangelho é isso, é entender e aplicar. Lembro de uma vez, uma amiga de outra religião me contou, não no mesmo diálogo, né? Teve um dia que teve uma conversa de como que é o culto que ela participa. E ele é muito interessante, ele é cheio mesmo de rituais, né? Se você esquecer um lencinho, é como se fosse assim, você tem que levar um leque, não é um leque. E outro objeto lá. E se você esquecer, você nem participa do culto, porque você precisa dele. Às vezes não é igual na igreja católica, né? Que você recebe o panfletinho. Ah, se você não tiver o panfleto na mão, você não consegue acompanhar a missa. Não, consegue. Ou na doutrina espírita, que se você não tiver com o evangelho na mão, você não consegue. Esse lugar tinha rituais de purificação. E eram 3 horas seguidas ali. Você tinha que levar aqueles objetos. E eu perguntando, porque a gente se interessa, né? Como que é a religião do outro e tal. E aí, passado um tempo, entendi, né? Achei bonito porque a pessoa se sente bem de ir e tá tudo certo. Tá tudo certo até aí. A condução não vinha só de quem estava ali pregando, vem de muito, muito antes. E aí essa mesma pessoa me contou um dia que foi falado, e era sempre falado isso, que quando você tivesse algum tipo de dificuldade material, que não era para ficar pedindo ali na igreja. Aí eu falei, caramba. E na época essa pessoa estava precisando demais, assim, filhos para alimentar, emprego. E ficou bem claro, aqui vocês não falam de problema, aqui nós viemos fortalecer a nossa fé. Esses rituais, para essa pessoa, era um dia muito sagrado e ela não faltava. Não sei como está hoje, faz muito tempo que eu não vejo essa pessoa, mas acredito que ela ainda não falte, por se sentir assim, nossa, eu tô me limpando. Então é uma pessoa que ela não questiona o lugar que ela está indo. Porque imagina, gente, você tem uma comunidade que você pratica a sua fé, e de repente acontece alguma coisa, sua casa pega fogo. Deus me livre, Estela. Mas aonde você vai recorrer? É essa comunidade que todo mundo ali falou de coisa boa, do bem, que segue em Jesus. E aí você não poder falar? Não, ali nós só somos iluminados porque nós fazemos esse ritual aqui, ó. É uma incoerência muito grande. Aí junto com essa incoerência,
vem as práticas nossas de continuar ainda se alimentando para purificar o corpo. E tá tudo certo. Mas nós praticamos incoerência também. O ano passado, eu encontrei com uma pessoa que ela estava fazendo um jejum, e tem uma época, acho que é quaresma, né? Uma coisa assim. Quaresma não come carne vermelha, né? Católico, né? Principalmente. É quaresma. E essa pessoa nem católica era. Nem católica era. E ela começou a conversar comigo e falou, né, que estava sem comer isso, tinha feito uma promessa de não comer aquilo também junto, não era só carne, porque ela pediu algo para Deus. E no meio dessa conversa, ela estava prejudicando uma pessoa, ela estava fazendo um mal, que era um processo. Sabe quando as pessoas fazem esses processos injustos? Ah, existe isso, processo injusto? Opa, se existe. Opa, se existe. Você sai de um trabalho, você foi mandado embora, você chegava atrasado, não desempenhava bem o seu trabalho, tal, o que seja. Existe também os que não são injustos. Mas existe o pessoal que quer ganhar dinheiro. E ela estava num processo assim e me perguntou, falou, ó, eu estou fazendo isso e o advogado falou que se a gente ganhar, vai ganhar na época era 8 mil reais, vamos supor. E eu falei assim, mas você acha justo isso? Ah, justo não é, mas essa empresa é grande, não vai fazer falta nenhuma. E no mesmo tempo ela me falando isso, estava no processo de purificação, não sei, de não ingerir carne, na época açúcar também, outras coisas. Qual é a incoerência na sua vida? Porque para mim ficou muito claro que aquela pessoa não estava entendendo nada. Não adianta barganhar com Deus, ó Deus, o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu não vou comer chocolate, o senhor sabe que eu gosto de chocolate. Então, ó, não vou comer chocolate, mas fala mal de todo mundo, não devolve o que pegou emprestado, não paga as pessoas que te servem. E olha que existe uma dificuldade muito grande esse negócio de pagar, viu, gente? Ah, não, Estela, eu pago tudo minhas contas, mas paga a que preço da pessoa te mandar mensagem todo dia? Ô, fulano, faz meu Pix. E você sabe quanto que é o Pix, Luciano? 50 contos. Você tira a dignidade do outro quando você vê que o outro já te mandou 3 vezes a mensagem. Ô, fulano, faz meu Pix aí. Ô, fulano, faz meu Pix. Você é dessas pessoas, gente? Então eu vou te falar a verdade. Deixa o mundo mais leve. Paga o que você deve. Devolve o que você pegou. Cumpra a sua palavra. Marcou horário? Chega no horário. Pouco vai importar o que você está comendo. Não estou falando de bebida alcoólica, de drogas lícitas ou ilícitas. Eu estou falando de coisas como essa que eu disse. Ó, senhor, o senhor está vendo que eu não estou comendo chocolate, então me ajuda com isso. André Luiz, acabei de ler ali, ó. Conforme você vai melhorando, essa melhoria é o que vai fazer a sua trajetória. Ou seja, você está fazendo a sua trajetória aqui nesse momento com lama e ali na frente você quer pisar em piso, em ladrilho, como que é aquela musiquinha, né? Se essa rua fosse minha, né? Como que é ali na frente? É o mesmo piso que você está formando agora. Se você tem essa dificuldade, sabe, de pagar suas contas, de cumprir sua palavra, de falar a verdade, de parar de falar mal do outro, você tem essa dificuldade, começa a melhorar, porque é justamente esse piso que você vai pisar ali na frente. E aí o evangelho vem mostrar que naquela época eles se achavam puros quando faziam esses tipos de rituais. E às vezes nós espíritas nos achamos muito mais esclarecidos por ter uma fé raciocinada, tá fazendo evangelho no lar, e logo após de ter feito o evangelho no lar, tá falando mal do outro, tá colocando um filme que não presta em casa. Eu olho pro oceano e falo assim, ah, mano, paga aquela pessoa não, ixi, aquela pessoa não vai nem fazer falta esse 100 conto que você tá devendo, vai. Não vai fazer falta pro outro, vai fazer para você. Então são essas atitudes
que vão formar realmente o piso que você vai andando lá na frente. Não tem a ver com o seu jejum, com sua abstinência de açúcar. Porque tal dia eu tenho que comer peixe. Que diferença faz nesse mar de mentira que você vive? Essa é a fé raciocinada. É uma fé que não é fácil, gente, você tomar para si. Peraí. Então tá. Eu fiz isso todos os anos da minha vida. Não comi carne tal dia, não comi açúcar, eu fiz desse jeito e deu certo. Tudo bem, claro que vai dar certo. Mas Deus não está barganhando isso com você. Vamos supor que você, de uma maneira muito clara, espero que todos aqui tenham filhos ou sobrinhos. Que eu amo muito os meus sobrinhos também. Vocês devem ter esse sentimento, né? Tem gente que já tem neto aqui. Você tem 3 netos, 3 sobrinhos, 3 filhos. Um deles vira para vocês e fala assim, ô mãe, tia, vó, eu não vou mais comer chocolate em nome de Deus. E você sabe que eu gosto muito de chocolate. Fala, legal. E tá brigado com os outros 2. O que você ia preferir? Pode, eu compro caixa de chocolate pra você, mas faz as pazes aqui, ó, vocês 3. Eu quero ver vocês em paz. Isso é o nosso tamanho de justiça, de raciocínio, de organização da harmonia. Imagina Deus, você prometendo para ele que você não vai comer isso ou não vai comer aquilo. Tá brigado com quem? Tá falando mal de quem? Aí Deus olha para você e fala, filho, pode comer o que você quiser, mas vai ser legal, você é chato pra caramba. Você é muito chato, você é pesado, você exige das pessoas, você tira a dignidade delas. Alguém fez uma coisa errada, você aponta. Aí, vamos falar, tá liberado, gente. Come o que você quiser, do jeito que você quiser. Porque Deus não tá se importando com essas minúcias aqui da terra. Nós colocamos rituais na nossa cabeça e isso entra muito. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um medo danado de deixar chinelo virado. Você tinha medo, Luciano, de chinelo virado? Porque a mãe morria? Pois é, ainda bem que os chinelos virados meus até hoje garantiram minha mãe viva, até hoje. Eu tenho 46, o osso 48. Gente, nessa época, eu não sei se você sabia disso. Deixar chinelo virado, a mãe morria. Alguém inventou isso? Alguém que era uma pessoa organizada e via que não podia deixar o chinelo virado, alguém inventou isso e foi. Foi lá na frente. Até hoje você vê esse ritual por aí. Na nossa época na escola, você descarga 3 vezes no banheiro, a loira do banheiro aparecia. Ainda bem que eu nunca vi. E ninguém para falar, opa, cadê o raciocínio disso? Você já participou daqueles antigos que dizem assim, você tá fritando coxinha? Nossa, comer coxinha fritando na hora é um negócio bom demais, né? Demais, hein? Aí vem um ali e pega. Fala, não pode pegar. Por quê? Porque a fritura desanda. Gente, na época a pessoa tinha 10 filhos. Ela tinha que pegar uma coxinha e meia para cada um, para ela saber que ela alimentou todos. Se um pega, outro pega, outro pega, ela perdeu as contas. Então eles inventaram que se pegasse no meio da fritura, a fritura desandava. E eu vejo gente até hoje falando isso sem o menor raciocínio. Você vê como é difícil colocar raciocínio na cabeça das pessoas? É muito difícil. Tem gente que não toma leite com manga até hoje. Porque vocês sabem da história do leite com manga. Os escravos, o senhor feudal ia lá e falava assim, ó, tá na época de manga, pode cortar o leite. Eles se alimentem só de manga. Ele tinha que alimentar os escravos. Então corta o leite. O leite a gente faz queijo. Mas o que a gente fala para ele? Fala que leite com manga mata. Aí na época de manga eles comiam só manga. E até hoje você vê gente pensando que leite com manga faz mal. Ou seja, não é fácil. E mesmo, não sei se vocês já usam a tecnologia do Gemini, do ChatGPT, do Google. Será que leite com manga mata? ChatGPT, leite com manga mata? E ele vai te dar a resposta.
Mesmo com essa tecnologia, ou se não, eu falei, Estela, eu não sei mexer nesse chat GPT, o que eu faço? Pergunta pro seu sobrinho de 7 anos, pergunta pro seu neto de 10 anos, ele pesquisa pra você esse leite com manga mata. Até hoje, nós preferimos viver com coisas que trouxeram para nós e você acredita, porque o raciocínio, ele vai demandar a energia do seu cérebro. Ah, o seu cérebro já é acostumado. Não, já sou acostumado. Tô fritando bolinho de chuva, se pegar, eu vou pensar que vai queimar, então já falo para todo mundo que é para não pegar o bolinho de chuva enquanto eu tô fritando. Tudo bem, mas seja coerente. Fala, não quero que pegue, porque senão eu não vou saber quem comeu, quem não comeu. Mas não é porque desanda a fritura. Ou tantas outras coisas que vocês já devem ter, rituais aí na cabeça de vocês. Chinelo virado é um negócio que eu não sei se é do interior de São Paulo, mas era assim. Acho que é do Brasil É inteiro. do Brasil inteiro, será? Ah, Ai, meu Deus. Deixou o chinelinho virado, ai, desvira o chinelo aí, que a mãe morre. O Pingo desvira o chinelo até hoje. Né? Acabou de falar ali. O desvirar o chinelo, vamos trazer para o raciocínio. É porque o seu cérebro, ele precisa de ver as coisas organizadas. Ele precisa. Então, para explicar isso antigamente, de falar, cara, o negócio que tá me incomodando, aquele chinelo virado ali, tá incomodando. Tá gastando energia do meu cérebro porque ele tá vendo algo que não tá certo. A mãe já inventava um negócio desse aí, ó. Aqui em São José do Rio Preto existia, para ameaça da criança, o homem do saco. E por incrível que pareça, sempre tinha um homem do saco passando. Eles levavam coisas no saco, né? Levavam reciclado. E aí você ameaçava a criança que o homem do saco ia pegar. E isso daí foi de geração em geração, né? Eu não sei se eu já cheguei a falar para a Lívia que o homem do saco ia pegar. Não, a Lívia não precisou, né? Mas é engraçado, né, gente? Temos um monte de coisas que nós seguimos, simplesmente ouvimos falar e a gente segue. Imagina o quanto é difícil você pegar uma pessoa que cresceu dentro de uma fé, de uma doutrina, e dizer para ela, tá tudo bem você comer carne, tá tudo bem você fazer isso, desde que... Não, ela continua fazendo as coisas e se purifica sem comer esse alimento. Na total incoerência, porque nunca nem parou para pensar sobre isso, mas nós aqui paramos. Então vê bem o que você está fazendo aí, que as coisas têm que fazer sentido. Eu lembro que minha mãe aconselhou muitas pessoas, e é segundo a sua fé. Eu até falei para dona Renata esses dias, né? A gente viajou junto, eu e minha sogra, eu estava conversando com ela. E as pessoas voltavam e falavam para minha mãe que aquilo lá fazia sentido. Você tem uma Bíblia na sua casa. Aqui nós temos o Evangelho, mas minha mãe, mesmo sendo espírita de muito tempo, ela tinha ganhado uma Bíblia de casamento do meu pai. E essa Bíblia, ela leu ela 2 vezes, uma Bíblia grossa, é a que eu trouxe aqui no último Evangelho para mostrar Salomão. Minha mãe falava, dessa Bíblia sai luz. E eu não sei onde ela aprendeu isso, mas depois, lendo André Luiz e Chico Xavier, nós sabemos que todos objetos que são de fé, que são de leituras edificantes, ele tem brilho. E é um brilho projetado pela nossa fé. Quando você lê, você se emociona, você tenta melhorar. Gente, é um objeto que tem brilho. E a gente vê isso no livro, no final do Ação e Reação, uma Bíblia mesmo, aberta em uma sala que saía a luz e eu falava, minha mãe, 40 anos eu li o livro e eu vi minha mãe fazendo isso a vida inteira. Colocar a foto de uma pessoa que você ama muito ali dentro dessa Bíblia, porque você já não tem mais o que fazer na matéria. Então eu vou colocar essa pessoa, é como se você estivesse entregando para Deus. A coisa mais sagrada que a pessoa às vezes tem na casa dela é aquela Bíblia. Qual o sentido disso? Eu vou pôr uma foto dentro da Bíblia. Ela acredita naquela luz. Ela acredita, eu não tenho mais o que fazer, eu vou pôr a foto dessa pessoa aqui. E eu vi um monte de gente voltando e falando para minha mãe, nossa, depois você falou para eu pôr a foto da pessoa na Bíblia, mas parece que deu uma diferença. Deu, porque você entrega. Falou, Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu vou pôr ela aqui. Mesmo que seja algo que não faz sentido, a ciência não vai conseguir explicar. Ah, tá. Então o fulano lá tá bebendo, e você vai pegar a foto dele, ele vai pôr dentro da Bíblia, ele vai parar de beber? Qual a coerência científica disso?
Não sei. Eu já vi um monte de gente voltando minha mãe falando que deu certo. Até hoje, se tiver alguma complicação, minha mãe fala, tem uma foto da pessoa? Põe dentro da Bíblia. E aí eu vejo em André Luiz as Bíblias resplandecendo. No livro Libertação, aquele monte de candelabro, crucifixo dentro da igreja, resplandecendo energia de fé. Então faz sentido? Faz, mas busca sentido no que você está fazendo. Busca sentido, busca, raciocina. Porque tem um monte de coisa boa para a gente fazer na Terra que faz sentido. Se você só está deixando de comer algo ou fazendo algum ritual porque te disseram que é assim, não tem poder, não tem força. Só está fazendo porque mandaram fazer, então tem que fazer. Do contrário, Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer ser um bom cristão ou um espírita? Melhora suas tendências mais. Tenta melhorar e pronto. É isso. E eu hoje, gente, vou sair, que eu vou cuidar da minha mãe mais cedo, que eu tenho um compromisso 10 horas, então estou deixando vocês. E fica com o Oceandre aí. E até semana que vem. Bom feriado a todos. Obrigada, gente. Tchau, mozão. Tchau. Pois bem. Deixa eu centralizar aqui, então. Fluidifica minha aguinha aí pra minha gripe. Deixa a aguinha da Estela aqui, tá gripadinha aqui, ó, Inclusive eu falei pra ela, toma água com sal e limão. Toma, a minha tá aqui já, aqui, ó. Dá até pra ver os floquinhos de limão flutuando aqui, dá pra ver, ó. Não é sujeira não, viu, gente? Tá flutuando aqui. Meus irmãos, hoje, a lição a ser aprendida por todos nós aqui é aquela questão da gente trabalhar mais o fundo do que a forma. Vocês lembram daquele ditado popular que diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Lembra disso? Pois é. Jesus, obviamente, quando trouxe aquela lição aos judeus ortodoxos que tinham hábitos de limpeza e de higiene muito rigorosos, não quis combater a higiene pessoal. Obviamente que ele também não quis desdenhar nem dizer que não tem nenhuma importância você lavar as mãos antes de pegar num pão, por exemplo. Só que Jesus veio trazer foco, luz, a algo que pode realmente modificar a nossa vida. As questões da higiene interior é o que mais vão fazer diferença para melhor na nossa jornada. Quantas pessoas aí você pode relacionar, que você já ouviu falar, ou que você conheceu, que tinham uma aparência impecável e cometeram crimes? Vocês lembram de filmes no cinema que os indivíduos se apresentavam de terno e gravata e se organizavam para cometer assaltos a bancos e entravam cheirosos, perfumados, bem penteados, com ternos caríssimos, entravam dentro dos bancos, em dado momento anunciavam um assalto. Isso é dar mais valor à forma do que ao fundo. Eu cuido bem da minha aparência exterior, mas eu negligencio as minhas ações. Então Jesus quis trazer um alerta. Continua lavando a mão sim, sem problema. Lave suas mãos antes de comer qualquer coisa, mas não deixe de dar importância àquilo que realmente vai transformar você espiritualmente. Porque nós encontramos no cotidiano pessoas extremamente angustiadas, envoltas internamente em questões aflitivas, mas com uma aparência exterior irretocável, com roupas belíssimas, perfumes caríssimos, banhos bem tomados, unhas impecáveis, maquiagem, botox, para poder não criar ruga de expressão e tal. Mas a pessoa angustiada, em depressão, é preciso observar mais o que tem dentro de nós. Volto a dizer e volto a reforçar aqui e frisar: não estamos aqui combatendo
A negligência exterior, não é isso. Não estamos aqui fazendo apologia para que você não se preocupe com a sua saúde, para que você ande desleixado, descalço, de pé no chão, roupa rasgada, suja, não. Por favor, não interpretem isso. Não é assim, não é isso que estamos aqui orientando. O Evangelho nunca diz isso, nunca disse isso. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui diante de um templo sagrado, que é o nosso corpo físico, que precisa, sim, de manutenções periódicas. Como eu falei aqui há pouco, estou fazendo minha manutençãozinha interna aqui, ó, através de componentes aqui, ó, sais minerais, mais de 80 sais minerais. Vocês viram que eu me tornei um embaixador aqui do sal marinho, né? Ou do sal Mossoró, sal flor de sal, enfim. Então, eu ingeri 80 minerais, e aqui junto com o limãozinho, com água pura, a água que eu tomo aqui é água de Ibirá, que a gente só compra água de Ibirá aqui. Isso está fazendo parte de uma manutenção interior do meu organismo. Se o meu organismo não estiver bem e saudável, como que eu vou me manifestar espiritualmente? Como que eu vou ter um bom raciocínio? Como que eu vou poder cumprir os meus compromissos? Como que eu vou poder... Então é imprescindível você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, da sua higiene, da sua prevenção, né? Através ali da higiene pessoal. É preciso sim lavar as mãos, mas é preciso também lavar o coração. Como eu citei aqui exemplo agora há pouco, do cara que se veste de terno e depois vai cometer assaltos, a gente percebe que existe também um movimento de identificar a hipocrisia, como Jesus deixou ali bem colocado, inclusive quando chamou as pessoas de nécios. Nécios tem a ver com isso, hipócritas. Vocês estão aí lavando o corpo por fora e por dentro vocês são aí, ó, aves de rapina, vocês são aí línguas de cobra, cascavel, sabe? Mas não adianta, a sociedade não pode se alicerçar na hipocrisia. E nós ficamos severamente prejudicados pela nossa consciência quando nós sabemos, por exemplo, posso citar um outro exemplo aqui, de você coloca palavras bonitas nas redes sociais, mas de vez em quando você recebe um troco a mais ali no supermercado, você finge que você não percebeu. Você só percebe se der o troco a menos. Aí você, opa, tá faltando 10 reais aqui. Agora, se mandarem 10 reais a mais, você, como disse o pessoal aqui agora há pouco, o mercado é rico, não precisa de 10 reais aí não. Pois é, realmente o mercado não vai sentir falta desses 10 reais, mas a tua consciência vai te cobrar isso. Você não vai gastar bem esses 10 reais, que você sabe que não é teu. Pode não ter sido roubado, assim, você não foi lá e não assaltou, ou não pegou escondido o dinheiro, te deram espontaneamente. Pode dar essa desculpa aí, mas não tem conversa. O lance entra na nossa consciência. Se a gente não tem consciência, aí já é outro patamar, é outra gaveta aí que nós vamos abrir. Mas para nós que temos um pouquinho de consciência, você não consegue mais ficar com troco de ninguém. Você não consegue mais viver, como eu falei há pouco, postando trechos bíblicos ou questões bonitas nas redes sociais, ou até nos status aí do WhatsApp, nos stories, etc., no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais aí. Se a gente tiver só essa aparência, eu lembrei agora tem um influenciador aí nas redes sociais, chama Toguro, e ele criou um termo que eu acho interessante. Ele fala assim que as coisas têm sabor, ele fala assim. Então você não pode ter só o sabor de que você está num bom caminho. Você tem que realmente estar no bom caminho. Senão as coisas só têm o sabor, mas não têm a essência. Eu não posso ser, por exemplo, um religioso, aliás, vamos dizer aqui um termo mais contundente, eu não posso ser um hipócrita com sabor de religioso, com sabor, com aparência de que eu sou alguém já mais evoluído, alguém que está em busca de conhecimento libertador. É preciso, sim, dar valor ao fundo, à forma, na maioria de nós, já está muito bem preparada.
porque é a isso que estamos nos dedicando ao longo dos últimos milênios. Temos verdadeiramente nos preocupado muito mais com a forma. Nós encontramos, por exemplo, que eu acho até uma crítica muito construtiva da parte daqueles que dizem assim: não adianta você ser um bom religioso ou uma aparência de bom religioso se você traz sua esposa, se você desvia dinheiro, desvia verba pública no trabalho, no seu trabalho, um dinheiro, verba privada, às vezes da empresa que você trabalha. Se você vai lá, como aconteceu com uma amiga minha, que outro dia contou que, bom, eu não vou falar óbvio quem é, né, em que empresa que é aqui em Rio Preto, mas o fato, ela disse assim: olha, eu tenho um funcionário meu que ele é o gerente, foi colocado como gerente por trabalhar com a gente há mais de 10 anos. Ele é o que ganha um salário maior na minha empresa. E outro dia eu descobri que tinham várias notas fiscais. Ah, e deixar assim, para deixar mais reforçado, ela disse assim: ele é pastor evangélico ainda, de uma igreja pequena lá, mas ele é pastor. E outro dia eu fui conferir umas notas do posto de gasolina que a gente abastece os nossos veículos aqui da empresa, etc. Tinha umas notas lá que não estava anotada a placa do veículo. Eu vi lá R$ 150, R$ 180, R$ 130, com notinhas sem a placa do veículo. Quer dizer, por que não foi colocada a placa? Que não era a placa de nenhum veículo da empresa, ele estava abastecendo o carro dele. Então, meus irmãos, eu não vim aqui fazer crítica nenhuma, nenhum pastor evangélico, até porque isso poderia ser de alguém que faz palestra espírita ou de algum. Porque geralmente, assim, padre não trabalha em empresa privada, né? Então poderia ser de qualquer pessoa, de qualquer religião. Não estou aqui falando mal de jeito nenhum, nem querendo dizer que os evangélicos fazem isso, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu acredito que seja a grande minoria entre os religiosos, né? Mas você vê que não adianta, então, você à noite vai lá fazer uma pregação, só que aí para ir na pregação você usa um veículo seu com uma gasolina que você tinha que ter posto no seu bolso, mas você usou o dinheiro da empresa. Então, é assim, são inconsistências. Nós não podemos deixar que com que essas inconsistências estejam presentes na nossa consciência. Acreditem, o que mais vai nos condenar um dia não é o fato da gente não ter lavado bem as mãos, mas sim aquilo que anda saindo da produção da nossa mente. Com certeza, talvez, com certeza não, talvez essa pessoa que roubava o combustível deixava o carro muito bem lavadinho, muito polido, limpinho. Essa pessoa ia se apresentar, talvez vestindo um terno bem alinhado, mas não podemos deixar que essas coisas continuem. Nós queremos, por exemplo, um país mais justo, um país livre de corrupção, um país onde os corruptos não estão comandando a nós. Só que se nós não formos também honestos com a nossa própria consciência, estaremos fadados aí a vivermos como hipócritas, condenando aí os políticos, mas agindo igual a eles, obviamente guardadas as devidas proporções. Não dá para poder condenar um político que rouba ou desvia milhões se a gente pega e não devolve o troco que recebemos a mais, se a gente desvia combustível, se a gente faz qualquer tipo de coisa, se a gente rouba energia elétrica, se a gente faz um gato na rede hidráulica de casa, né? Rouba água da prefeitura, se a gente vai no supermercado, esconde alguma coisa dentro da bolsa e leva embora, nem que seja um chiclete, custa R$ 3, coloca dentro da bolsa ali, ninguém viu e aí sai. Isso é roubo. Isso vai te fazer mal porque você vai um dia descobrir que você vai ter um prejuízo. Na hora que você tiver um prejuízo financeiro, você vai lembrar, puxa vida, aquele dinheirinho que eu desviei lá, sabe? Estou sendo cobrado para devolver.
Então, meus amigos, para finalizar a nossa reflexão de hoje, nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa saúde, com a nossa vestimenta, com a nossa higiene bucal. Falo isso como fisioterapeuta, até sair um pouco fora da doutrina. A higiene bucal é responsável por, no mínimo, 50% da tua saúde. Se você não tiver os seus dentes devidamente higienizados, se você não tiver aí, se você tiver cárie na boca, tiver aí tártaro, se você não faz uma boa higiene bucal, você não vai ter saúde. Seu organismo inteiro já entra os alimentos na sua boca ali de forma assim não sadia. Então, seu organismo vai ter um grande trabalho para processar toda aquela sujeira que está ali contida na sua boca. Então, cuide muito bem da sua higiene bucal. Vá periodicamente ao seu médico, porque o que está entrando na boca está fazendo parte da tua saúde. Às vezes você tem problemas cardíacos, por exemplo, derivados de problemas bucais. Tem muita cárie na boca que vira problema cardíaco, vira endocardite, vira problemas aí graves cardíacos por questões bucais, por conta de um dente trincado, de uma obturação ali que está com infiltração, de uma necessidade às vezes de extração de um dente. Então cuide bem da sua higiene bucal. Cuide bem como você se alimenta, quais os alimentos, a qualidade da água que você ingere, do banho que você toma. Cuide bem disso tudo, sabe? Do seu sabonete, do seu desodorante, do seu shampoo. Mas cuide principalmente do que sai da sua boca, como disse Jesus. Do que sai da sua mente. Às vezes tem coisa que não sai da sua boca, que você não fala nada. Mas cuide daquilo que sai da tua ação, sai das tuas mãos. Quer dizer, tem hora, por exemplo, o cara que vai no supermercado e faz um pequeno furto, não saiu nada da boca dele, que ele ficou em silêncio, né? Ele estava ali, pegou um negócio, saiu e ficou quieto. Mas saiu o que da mão dele? Aquela mãozinha que pegou o produto e jogou dentro da bolsa, assim, e fingiu de conta que nada está acontecendo. Então, cuide do que sai da sua boca, cuide do que sai das suas mãos, cuide do seu olhar, o que o seu olhar anda programando para realizar. É isso que vai determinar o seu nível evolutivo espiritual. É isso que vai garantir que você tenha êxito ou fracasso na sua jornada. Obviamente, se você chegar no mundo espiritual e desencarnar aí 10 anos antes do prazo estipulado ou previsto para o término da sua jornada aqui, você desencarnar às vezes 20 anos antes, porque você negligenciou a sua saúde através de cigarro, de bebida alcoólica, de exageros, sedentarismo e etc., isso vai contar também no teu fator espiritual, porque você deixou de ter uma experiência mais longeva, você vai viver menos, vai ter menos oportunidade de evoluir espiritualmente numa encarnação. Então é como se você jogasse fora. É como se você recebesse um salário, por exemplo, 10 mil reais, e ao invés de você usar esses 10 mil reais para comprar as coisas para sua casa, para nutrir tua família, para viver, você chega toda vez e joga 2 mil reais no lixo. Deus te deu 10 mil reais de salário, você joga 2 mil reais fora? Então nós não podemos desperdiçar a nossa jornada aqui, pelo menos de forma consciente. Se você já tem essa consciência, pare de fumar agora. Pare de deixar para amanhã, para o mês que vem, de ir no dentista, de ir no médico, de fazer o que você tem que fazer. Pare de viver uma vida sedentária, uma vida regrada de bebida alcoólica, a exageros dos mais diversos, porque se você desencarnar antes, você vai deixar de aprender virtudes que você veio aprender, por exemplo, com mais facilidade durante a velhice. Então, um indivíduo que desencarna com 50, 45, 55 anos, ele não vai aprender algo que ele só aprenderia quando tivesse com seus 70, 75, 80. Por isso que é importante, sim, aqui fica até um reforço aqui. Cuide, por favor, da sua saúde física, mas cuide primordialmente também, é mais ou menos assim, cuide 30% da tua dedicação à sua saúde, ao seu corpo, à sua vestimenta, à sua alimentação, mas cuide 70% da sua saúde espiritual. Não permita que um dia você caia num sentimento de culpa e pense o seguinte: puxa vida,
Ninguém percebeu o que eu fazia. Minha mulher não percebia que eu cometia alguns delitos conjugais. Meu patrão nunca descobriu nada que eu fiz de errado lá na empresa. A polícia nunca me prendeu, mesmo eu cometendo alguns pequenos furtos, alguma coisa assim. Mas eu sei que eu fiz errado. Pode ter certeza. Antes de chegar no mundo espiritual, vai bater um arrependimento em você e não vai dar tempo de corrigir isso. Não vai dar tempo, porque tem coisa que você fez com 40 anos de idade, com 35, e você vai chegar nos 70, no 80, você vai perceber que está chegando ao fim a sua jornada, às vezes até com 90, você não vai conseguir voltar lá atrás. Então, aproveita agora, enquanto você tem aí astúcia, você tem inteligência, você tem raciocínio bom. Começa agora a parar de fazer coisas que você sabe que não são saudáveis, principalmente para você. Mesmo que ninguém perceba. Tá todo mundo aí achando que você é uma pessoa maravilhosa. Você é um anjo encarnado aqui. Mas se você não se sentir verdadeiramente um anjo, isso vai prejudicar muito a sua consciência. Eu posso dizer para vocês, com a experiência de 23 anos, quase 24 anos de estudando doutrina espírita, tudo que eu li até hoje, tudo que eu aprendi, tudo que eu já divulguei, tudo que eu estou aqui fazendo, só me traz uma conclusão. A doutrina espírita e o cristianismo em si tem uma essência de tentar nos preservar. Eles querem nos educar, vamos colocar aqui, o Cristo quer nos educar para que a gente tenha uma vida íntima em paz. Jesus nunca nos incentivou a cultos exteriores, a viver sendo por fora a bela viola, mas por dentro um pão que não é muito saudável, né, de ser ingerido, que é um pão bolorento. Nós precisamos ter sermos belas violas por fora e por dentro pães saudáveis, sem bolor. A doutrina espírita e o cristianismo querem nos salvar, eles não estão afim de querer fazer a gente se tornar pessoa bonitinha e boazinha por aí, não. Jesus não está preocupado se você vai ficar conhecido como alguém aí legal, como alguém bonzinho, sabe? Não. Jesus só está querendo nos livrar da dor de cabeça de nos sentirmos verdadeiros canalhas. Então eu te digo, te peço, por favor, não continue fazendo coisas que você sabe que são canalices. Deixe de lado vantagens pequenas. Essa vantagem de pegar um troquinho, uma desviadinha ali, um impostinho que você não paga aqui, tudo isso vai um dia te condenar. Tudo isso vai fazer com que você se sinta culpado e queira reencarnar em situação mais complicada um pouco, materialmente falando, para poder dar valor às pequenas coisas. Então, dê valor aos pequenos gestos de honestidade. Seja honesto, principalmente quando ninguém estiver vendo. Porque às vezes, quando tem um monte de gente vendo, você acaba sendo constrangido a ser honesto. Ou a gente acaba até parecendo assim, nossa, eu vou demonstrar virtude, agora é a minha hora, agora está todo mundo vendo, agora eu vou mostrar que eu sou generoso, que eu sou super honesto. Não tem muito mérito isso. Seja honesto, principalmente quando ninguém estiver vendo. Seja honesto consigo. Mesmo que ninguém perceba. Porque o lance não é entre nós e as pessoas. Você não está aqui para provar para ninguém que você é bom. Aliás, tem um monte de gente boa por aí que não consegue demonstrar para ninguém que é boa. Não é esse o nosso foco. Que você continue bom, mesmo se todo mundo achar que você é ruim. Que você continue fiel aos teus conceitos. Mesmo que todo mundo diga o contrário de você. Estamos diante de um grande desafio na nossa jornada evolutiva. O desafio de sermos fiéis a nós mesmos. Obviamente, para sermos fiéis a nós mesmos, nós temos que usar as pessoas,
Porque eu só consigo demonstrar a minha bondade se eu viver bem com as pessoas e ceder a elas aquilo que tem de melhor em mim. Eu não consigo ser honesto vivendo sozinho numa ilha deserta. Igual o filme O Náufrago, né? Eu sempre uso o filme O Náufrago aqui como exemplo, porque o Tom Hanks ficou lá naquela ilha, só ele. Ele e o Wilson, né? Que era aquela bola de vôlei. Ali, ser honesto com o Wilson é fácil. O Wilson é uma bola de vôlei, ele não fala, né? Então nós temos que ser honestos, dedicados, honrados com as pessoas, com as circunstâncias, com o nosso patrão, com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Até o Evangelho usa isso como exemplo. Se você não honra seu pai, Jesus disse, não honra sua mãe, o que adianta você lavar as mãos aí para comer um pão? Você não segue um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. E aí você vai ajoelhar na igreja? Você vai fazer caridade? Você vai levar alimento para pessoas carentes? E seu pai e sua mãe estão lá abandonados? Mesmo que você tenha justificativas até aceitáveis, porque eles não te trataram bem, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe não foi boa para mim, porque seja lá o que for. Mesmo que tenham sido 2 crápulas os seus pais, eles são seus pais. Você deve obrigação a eles. Mesmo que eles tenham sido um fracasso como seus progenitores, a tua função é ser um bom filho. Se eles não foram bons pais, é uma questão que eles vão resolver, com a consciência deles. Lá com o erário divino, lá com quem cuida deles acima de nós. A nossa função é sermos bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons pais. De novo, para finalizar aqui, para a nossa consciência. Não é para ninguém ver. Não é para que as redes sociais nos admirem. Essa vida como eu vejo, já até vi aqui algumas vezes em restaurante, né? Pessoas estão de cara feia uma para outra, mas de vez em quando para um pouquinho. Vamos fazer uma selfie. Faz uma selfiezinha, tira aquele sorrisinho amarelo, faz a foto, depois volta pro celular assim, cara fechado. Já viram isso? Essa cena? É uma vida de aparência. Aí você posta nas redes sociais, quem vê fala, nossa, que casal maravilhoso, olha, estão sorrindo, estão alegres, eles estão no restaurante e tal, mas se quem está vendo ao vivo ali vê que a aparência não é aquela, na realidade. Os dois estão vivendo ali no mundo virtual, olhando para cada um para o seu aparelho e tô nem aí com o que ele está falando, o que ele está pensando aqui na minha frente. Tô conversando com alguém que está aqui na Austrália, ó. Então, meus amigos, vamos fugir disso. Vamos fugir desse frasco bonito de perfume. Nós temos que ter realmente, sermos bons perfumes. Tem muito perfume ruim com frasco muito bonito. Vamos deixar de lado essa forma. Aliás, segundo os nossos estudos, quando a gente se corrige por dentro, o exterior acompanha. Você acaba se tornando bonito, mesmo que você não seja talvez tão belo fisicamente. Você conhece aquela história? Você já deve ter lembrado disso, o que eu vou falar aqui agora. Você já viu gente que parece que fisicamente não é belo? Você vê nas fotos, não é uma pessoa fotogênica, mas a pessoa tem um negócio tão bonito dentro de si que ela parece que se torna bonita. Você conhece gente assim, né? A pessoa nem é bela assim, né? Nem tem um alinhamento do rosto tão legal, nem tem uma forma física tão bonita, não tem um cabelo tão legal, não tem uma pele tão lisinha e tal. Mas a pessoa é tão legal, ela é tão maravilhosa por dentro, ela é tão alegre, ela é tão espontânea, tão amiga, tão verdadeira, ela fica bonita, ela se torna bonita. Você sentiu isso já? Eu conheço um monte de gente assim. E conheço gente que por fora é uma beleza estonteante. Mas você conversa com a pessoa 5 minutos, você não vê a hora de sair perto dela.
Eu até acredito que seja um bônus que Deus dá pra gente insuportável, sabe? Obviamente tá cheio de gente bonita e muito bela por dentro, né? Não estamos aqui generalizando. Mas tem gente que Deus fala assim: olha, eu vou dar uma carcassinha melhor para essa pessoa aí para ver se alguém aguenta ela. Tão insuportável que a pessoa é. É um presente que Deus dá. Vamos dar uma beleza física para ver se alguém consegue suportar e conviver com essa mala aí. Às vezes a beleza física nem é mérito, viu, gente? É bonificação. É um empurrãozinho que Deus está dando, é um crédito. Você não é belo porque você tem crédito, não, você é belo porque você é difícil de lidar. Então, antes, ser um pouquinho feio fisicamente, mais belo por dentro, do que o inverso. Certo, meus irmãos? Acho que eu falei demais, né? Aí vira palestra aqui se eu continuar mais. Então vamos finalizar aqui hoje. Lembrando que semana que vem, então, vamos falar dos escândalos. Cortar a mão. Olha só. Como assim, gente? Cortar a mão? Como assim? Esse povo espírita vai falar aí pra gente cortar a mão um do outro? Ou cortar a própria mão? Vamos entender isso semana que vem no Evangelho número 61, hein? Semana que vem, dia 28 de abril, vamos falar sobre os escândalos, cortar a mão. Não perca, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Então eu finalizo por aqui a nossa reflexão e eu quero te convidar, agradecendo aqui já de antemão aos irmãos que estão aqui comentando, aqui a Márcia Kildeia, dizendo que é a primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Márcia. Eu vi aqui o Fernando Silva comentando, o Fernando Vesco, meu primo, o Luciano Praciano comentando também. Eu vi vários comentários aqui que não dava tempo de a gente aproveitar aqui na hora, mas eu agradeço aqui a todos os comentários aqui, ó. Como disse o Luciano Praciano, não cuidar do corpo é considerado um suicídio lento. Pois é. O Luciano pode dar provas de que cuida bem do próprio corpo, né, Lu? Com 80, tá firme e forte lá, né, Lu? E todos os demais fizeram comentários aqui. Eu agradeço muito vocês aqui pela gentileza de tentarem trazer um acréscimo aqui e trazerem de fato, né? Porque tem coisas que você escreve e a gente não lê, mas tem outras pessoas que vão ler o que você escreveu e vão se instruir também. Então, todo mundo está colaborando aqui, está ajudando na obra de Deus, viu? Não é a obra minha, nem da Estela, não, nem da Rede Amiga Espírita, não, é a obra do alto. Vou te convidar então para o nosso momento da oração e finalizarmos aqui essa manhã. Vamos lá? Abençoar a aguinha da Estela aqui para ela tomar e ficar boazinha ainda hoje. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, que alegria poder compartilhar do teu ensinamento entre nós, nos trazendo esses alertas, tentando nos advertir para que a nossa jornada terrena não seja perdida, não seja repleta de escândalos íntimos. Sabe, mestre, nós temos consciência que muitas pessoas desencarnam recebendo aqui da terra honrarias, tapetes vermelhos, funerais suntuosos, homenagens diversas, mas chegando no mundo espiritual, a consciência delas grita de desespero, de arrependimento, por terem realizado coisas que lhes drenam as energias espirituais. Nós não queremos seguir esse caminho, mestre. Queremos trilhar um bom caminho que o Senhor nos orientou, a sermos fiéis à lei de Deus, que estão escritas na nossa consciência, e queremos ser fiéis à nossa consciência, a realizarmos no nosso dia a dia ações e pensamentos sendo gerados por nós de bênçãos às pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos melhorar a nossa maneira de lidar com aqueles que pensam diferente de nós. Precisamos lidar com mais respeito e educação com aqueles que nós sentimos que estão perdidos pelo caminho. Ao invés de agredi-los, tentar instruí-los. E se não puder fazer isso, no mínimo, respeitá-los. Senhor Jesus,
Sabemos que para seguir os teus preceitos não precisamos pegar em espadas nem em armas. Apenas precisamos colocar em prática, fazer brilhar nossa luz como o Senhor nos recomendou. E é isso que eu quero programar para a minha vida. É isso que eu quero fazer, mestre. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo essa prece estão ansiosos, desejosos de fazer o mesmo nas próprias vidas. Senhor Jesus, fortaleça as nossas convicções e acenda o alerta. Permita com que seja fácil a visualização de quando estivermos realizando qualquer mal feito, que seja acendida uma luz amarela na nossa consciência. Um alerta que nos acende o pensamento para dizer o seguinte: recue, não faça isso. Isso vai te trazer prejuízo. Pode parecer um lucro agora, mas vai trazer um prejuízo maior depois. Ajuda-nos, mestre, a perceber os equívocos que cometemos no nosso dia a dia. Ajuda-nos a não cometer injustiça com quem quer que seja. Fortalece em nós o ideal de sermos boas pessoas para quem nós convivemos, com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, com irmãos. Com isso, mestre, nós não temos dúvida de que estaremos ao teu lado sempre. Agradeço aqui a companhia, sempre muito proveitosa e muito sábia dos nossos irmãos espirituais, os guias, os dirigentes desse trabalho aqui promovido pela Rede Amiga Espírita. Nós somos só apenas singelos participantes. Existe um trabalho grandioso por trás disso tudo que aparece aqui em uma rede social. Existe uma equipe que coordena o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Nós agradecemos a esses irmãos valiosos que nos estimulam à ponderação e ao bom senso. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui nos assistindo ao vivo, com saúde, com alegria, com determinação, com satisfação pela vida. Abençoe também em igualdade aqueles que assistem em outro momento e permita-nos, mestre, que semana que vem possamos continuar esse estudo. Permita que todos nós estejamos com saúde, com harmonia, com saúde física, com saúde espiritual. Que possamos te honrar, que possamos fazer com que, se as pessoas nos observarem, vejam em nós traços teus. E se elas não observarem, mestre, que pelo menos nós sintamos que estamos tentando colocar em prática os teus traços nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco nessa manhã. Obrigado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos permita continuarmos a nossa jornada evolutiva com sabedoria, com alegria, com empolgação, com gratidão e com o desejo de cada dia mais, mestre, te acompanharmos lado a lado, pegarmos nas suas mãos e darmos conta de acelerar um pouquinho o passo para não ficarmos aí para trás. Obrigado, mestre Jesus. Receba o nosso abraço e que assim seja.